Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. E hoje nós veremos os versículos 16 a 18. Eu queria pensar um pouquinho sobre esse texto, sobre aquilo que Paulo vai falar aqui nesses 3 versículos, sobre estar de olho na eternidade. Uma atitude, um pensamento que deveria ser natural a todos os crentes. Viver uma vida à perspectiva da eternidade deveria ser aquilo que deveria estar no centro dos nossos corações, no que diz respeito a viver uma vida que honra e agrada a Deus. E eu pensando sobre isso, pensando sobre esse tema de estar de olho na eternidade, eu lembrei de um filme que, no caso, é o oposto, que seria o De Volta para o Futuro, Eles passam um período no passado e precisam voltar para o futuro, e no caso aqui seria o contrário. Como seria vivermos uma vida olhando para aquilo que nós já seríamos no futuro, e então tirar as lições necessárias para que isso impactasse o nosso presente. E é mais ou menos isso que eu queria pensar com os irmãos nessa noite. Há um tempo atrás, na época que eu estava no seminário, eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava fazendo devocional juntos, e eu conversando com ele sobre esse texto, eu fiquei pensando, Cara, Paulo tinha uma perspectiva da eternidade fantástica. Paulo, ele conseguia olhar para aquilo que era o projeto de Deus e ele batalhava para viver na prática aquilo que ele já era na eternidade, no hoje. Ele batalhava por isso porque ele entendia que o desejo de Deus, a intenção de Deus em nos salvar era para que possamos viver uma vida de santidade hoje no presente. Não somente numa perspectiva futura. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar pararam para pensar a mesma coisa que eu quando leio as cartas de Paulo, mas muitas vezes eu olho para Paulo e parece que Paulo não era um pecador comum que nem eu. Parece que ele era um pouquinho melhor. Parece que ele tinha um quê de super cristão. Mas, apesar de saber que claramente Paulo era um pecador como eu e você, que ele não tinha nada extraordinário que nós não possuamos também, que é o sacrifício de Cristo Jesus, que nos capacita a viver uma vida de santidade. Mesmo assim, nós temos essa percepção em alguns momentos de alguns personagens bíblicos, que aparentemente parece que foram para o futuro e viveram aquilo que eles deveriam ser e começaram a praticar isso no presente. E é por isso que eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo desse texto, para que a gente pudesse enxergar um pouco dessa perspectiva da eternidade, para que a gente pudesse olhar para tudo isso e ver que a santidade não é algo projetado para apenas a eternidade. Viver uma vida de santidade não é apenas algo exclusivo que nós vamos experimentar somente na eternidade. Mas Cristo morreu na cruz, garantindo uma eternidade para a gente, para que na perspectiva dessa eternidade, a gente pudesse viver o hoje, buscando uma vida de santidade. Quando eu penso sobre essas coisas, pensando sobre isso, no caso lá, na conversa com meu amigo, ele falou assim para mim: Paulo, realmente, eu queria muito viver tudo aquilo que eu já sou na eternidade, certos de que nós já experimentaremos a eternidade porque Cristo Jesus nos salvou. Mas ele falando sobre isso, eu gostaria muito de viver uma vida sem dor, sem tristeza. Eu gostaria muito de viver uma vida sem cansaço, sem a minha mente limitada. Eu gostaria de viver uma vida claramente numa perspectiva de plena satisfação em Deus e buscando e vivendo, experimentando uma santidade real na minha vida hoje.
apesar de saber que sou pecador. E aí ele mencionou uma frase de um autor, não crente, mas que falou algo que se encaixa muito bem nisso que nós vamos tratar nessa noite. O autor Rui Barbosa, em um dos seus textos, ele diz: tenho saudade de uma época que não vivenciei, lembranças de um tempo que, mesmo sem fazer parte do meu passado, marcou presença e deixou um legado. Viver na perspectiva da eternidade é experimentar isso. Experiências que a gente não viveu, lembranças que ainda não marcaram o nosso passado para a gente ter, e viver tudo isso como um marco, um evento extraordinário que deixou uma marca gigantesca na nossa vida. A vida cristã deveria ser assim. E eu queria pensar com vocês nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, sobre essa perspectiva da eternidade. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela já alcançou os nossos corações. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor confronte os nossos corações com essas realidades que o Senhor capacitou o apóstolo Paulo a escrever. Que nessa noite a gente possa sair daqui desafiado mais uma vez pela Tua palavra e que possamos perceber a grandeza do projeto da salvação que o Senhor promoveu nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai. E nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, por que Paulo está escrevendo essa carta, Paulo já havia escrito outras cartas à igreja de Corinto, e agora, nessa carta de 2 Coríntios, ele escreve com um objetivo muito específico de defender o seu apostolado. O apóstolo Paulo passou durante muito tempo, teve um grande contato com a igreja de Corinto, mas no momento em que ele se afastou da igreja de Corinto em busca de alcançar o seu objetivo em missões em outros lugares, a igreja de Corinto começou a se levantar contra Paulo. Alguns crentes da igreja de Corinto começaram a duvidar do apostolado dele, achando que ele não era uma pessoa enviada por Deus, que ele não era um apóstolo de Cristo Jesus. E algumas das afirmações que eles faziam para poder atacar o apóstolo Paulo era justamente o fato das prisões que Paulo havia experimentado, das dificuldades durante o seu ministério. E eles acreditavam que se ele estava tendo tanta dificuldade assim, certamente Deus não estava com ele. E Paulo então escreve a carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios, para que ele pudesse mostrar para esses crentes, não que Paulo era bom demais, mas que a palavra que ele estava trazendo era uma palavra excelente, porque provinha do próprio Deus. Então, tendo em vista isso, Paulo ele escreve a segunda carta aos Coríntios, e então agora, no final do capítulo 4, ele vai declarar essas palavras que acabamos de ler, com o objetivo de fazer com que os coríntios abrissem os olhos para que eles pudessem enxergar numa perspectiva da eternidade e não numa perspectiva meramente terrena. Diante disso, então, Paulo ele vai traçar alguns contrastes entre a vida daqueles que buscam viver numa perspectiva da eternidade,
Aqueles que olham para a eternidade como um padrão das suas vidas, que impacta o presente, não somente o futuro. E ele vai falar também daqueles que não vivem dessa maneira. E a primeira coisa que Paulo vai apresentar como contraste nesse texto, ela se encontra já no versículo 16. Esse contraste entre o tempo presente e o tempo por vir, ele encontra-se no versículo 16, quando Paulo ensina aos crentes da igreja de Corinto sobre a necessidade de enxergar as nossas limitações, as limitações que o nosso corpo possui diante da perspectiva da eternidade. O apóstolo Paulo chama a atenção deles para olharem nessa perspectiva, porque alguns estavam achando que Paulo estava velho demais, cansado, estava ficando meio caduco, e por isso, então, ele estava desaprovado no exercício do seu apostolado. E Paulo vem falar para eles: meus irmãos, nós temos prazo de validade. O nosso corpo terreno, de fato, existe um tempo de expiração. Nós não vamos ficar aqui a eternidade. Nós não vamos experimentar no nosso corpo físico a presença de Deus diretamente. Não se atenham a isso. Paulo ele vai falar: meus irmãos, não desanimem. Não desanimem por conta dessas coisas. Eu não estou desanimando porque eu sei que os nossos corpos, eles podem apresentar sim uma data de validade específica. Eles podem apresentar sim desgastes físicos. Mas Deus constantemente renova aqueles que vivem diante da perspectiva dessa eternidade. Paulo estava envelhecendo e a consequência disso era cansaço, fadiga, natural ao corpo humano, meus irmãos. E o nosso corpo, de fato, é perecível, mas ele tinha uma plena convicção de que o renovo de Deus era diário sobre a vida daqueles que temiam a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós nos limitamos pensando somente nesse tempo presente. E Paulo está chamando a atenção: Coríntios, ouçam isso, o nosso corpo se desgasta. Mas se você viver uma vida integralmente para Deus, se você viver uma vida na perspectiva dessa eternidade, buscando uma vida de santidade hoje, Deus renova as suas forças dia após dia. Não tem por que a gente temer por isso. Não tem porquê. Paulo, então, ele tinha uma plena convicção desse renovo. Assim como é vista a mesma convicção por meio de Salomão, quando ele escreve em Lamentações 3:23. Que Deus, na sua graça e misericórdia, nos renova a cada dia. Ele renova as nossas forças. Assim como o salmista, no capítulo 6, no versículo 4, também menciona o mesmo renovo. E assim como várias vezes na Bíblia, os autores bíblicos mencionam o renovo do Senhor. Esse renovo é para aqueles que temem o Senhor, aqueles que vivem e buscam uma vida na perspectiva dessa eternidade, estão de olho na eternidade. A eternidade não é apenas um tempo futuro e que eu posso me tranquilizar agora, eu não preciso me preocupar com aquilo que eu vou experimentar na eternidade, porque isso não impacta necessariamente o meu presente. Não é assim que deveríamos viver. O tempo passa, o corpo se desgasta, mas aquele que vive na perspectiva da eternidade será renovado mesmo após a sua morte. Não tem com que se preocupar. Paulo continua então, e além dele falar sobre esse contraste, nessa perspectiva daqueles que estavam pensando simplesmente no corpo físico presente, no tempo passageiro que é o hoje, além de ele apresentar esse contraste para que essas pessoas pudessem enxergar, ele apresenta um novo contraste no versículo 17. E é interessante que o apóstolo Paulo fala assim no versículo 17: meus irmãos, sabe por que nós não precisamos preocupar com os nossos desgastes físicos nesse tempo presente? Porque as nossas leves e momentâneas tribulações,
elas não produzem recompensa para nós hoje. As nossas leves e momentâneas tribulações não produzem para nós um tesouro terreno e passageiro. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória, que é maior do que qualquer tribulação que possamos passar. Eu não sei quando vocês, como que isso acontece na cabeça de vocês com relação a essa expressão leves e momentâneas tribulações que Paulo menciona aqui no início do versículo 17, mas eu não consigo entender como Paulo consegue enxergar as dores dele presente como leves e momentâneas. Porque se nós olhamos o histórico de Paulo, se nós olhamos para a Bíblia e os relatos bíblicos que apontam situações da vida de Paulo, não apontam para nada leve e momentâneo. Não aponta para tribulações pequenas e simples. O espinho na carne que Paulo falava em 2 Coríntios não era uma unha encravada. O espinho da carne que Paulo menciona em 2 Coríntios, no capítulo 12, não é uma preocupação passageira, terrena. A preocupação de Paulo ali é com algo que impedia ele de viver uma vida plena para o seu Deus e envergonhava ele, porque ele precisava lutar ainda contra os seus pecados. Quando a gente olha para o capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo vai dar uma descrição completa das coisas pelas quais ele passou. Ele vai falar que foi açoitado 2 vezes. Ele fala que sofreu naufrágio, passou uma noite e um dia dentro do mar, até conseguir chegar em terra firme. Ele passou por um apedrejamento, a ponto das pessoas que o apedrejaram darem ele como morto. Paulo foi preso 3 vezes. E sofreu muito mais, envergonhado e humilhado por outras pessoas. Judeus, romanos, tentaram matar ele diversas vezes. Essas são as leves e momentâneas tribulações que Paulo está mencionando aqui. E se nós olharmos numa perspectiva meramente terrena, são coisas que deveriam nos assustar. São coisas que deveriam tirar o sono de Paulo. Mas Paulo, ele chega para os crentes de Corinto e fala assim: meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida na perspectiva da eternidade, essas coisas são leves e momentâneas. Está desempregado? Confie em Deus. Tudo isso é leve e momentâneo. Está com dificuldade na criação dos filhos? Confie em Deus, faz seu trabalho. Exerce o seu papel de um pai crente, temente a Deus, que Deus vai trazer a recompensa para você. Talvez não seja o que você deseja, mas certamente vai ser o melhor que Deus tem para te dar. Quando nós paramos para olhar a nossa vida na perspectiva da eternidade, quando enxergamos aquilo que nós já somos na eternidade, com Cristo Jesus, plenamente santos, perfeitos, nós precisamos que isso impacte as nossas vidas no dia de hoje. Isso não pode ser simplesmente um desejo futuro, mas precisa impactar as nossas vidas hoje. Paulo desejava que esses coríntios aprendessem a enxergar a recompensa verdadeira, que não se dá no tempo presente, mas na eternidade. Uma outra observação que realça essa afirmação do apóstolo Paulo é que um dos principais argumentos dos falsos mestres que estavam atacando o apostolado de Paulo naquele momento era que o ministério de Paulo tinha muita dificuldade. Paulo sofria muito. Como que ele poderia ser alguém enviado por Deus? Mas eles não identificavam
esses sofrimentos como leves e momentâneos, porque eles não enxergavam na perspectiva da eternidade. Paulo chama então esses crentes: olha, a igreja de Corinto, vocês que temem a Deus, que querem servir a Deus de maneira genuína, enxerguem dificuldades, problemas, situações adversas na sua vida como sendo um presente de Deus. Porque essas tribulações, esses sofrimentos, vão promover para vocês um eterno peso de glória. Algo que vocês não vão receber hoje. Algo que vocês não vão receber amanhã, terrenalmente falando, mas que certamente vocês receberão na eternidade. O fato de estarmos face a face diante do nosso Deus é o maior presente e recompensa que alguém, pecador como eu e você, poderia receber. Isso não se compara a nada terreno. Se você acha que a sua situação financeira hoje seria algo que te traria grande felicidade agora, Paulo vai falar: aquilo que está aguardando por você na eternidade não pode nem sequer ser comparado a isso. Se o desejo de conquistas, seja no trabalho, faculdade ou em outro lugar, é uma coisa que te chama a atenção e que talvez motive o seu coração a gerar alegria e satisfação no tempo presente, meu irmão, nada disso pode se comparar com aquilo que está nos aguardando na eternidade. Paulo, então, faz com que esses crentes pudessem perceber que aquilo que nos aguarda na eternidade é muito mais valioso do que qualquer coisa que possamos experimentar no tempo presente. Ela tem um impacto muito maior do que qualquer sofrimento, o pior sofrimento de todos que você possa imaginar na sua vida hoje. Ele nem se compara com aquilo que está reservado para você na eternidade. Paulo, então, ele retoma, ele quer chamar a atenção da igreja de Coríntios, dos coríntios. Ele quer fazer com que eles enxerguem numa perspectiva eterna. Coríntios, fiquem de olho na eternidade. Vivam de olho na eternidade. Porque quando vivemos na perspectiva da eternidade, a nossa vida presente é impactada de maneira assombrosa. Porque é assustador o que a graça de Deus pode fazer nas nossas vidas. É assustador saber que a graça de Deus tem a capacidade de transformar um homem pecador, miserável, indigno, em alguém útil para o ministério da palavra de Deus. Todos nós fomos chamados para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Isso não tem preço, meus irmãos. E Paulo quer que esses crentes enxerguem isso, vivam na perspectiva da eternidade, para que isso possa impactar a vida de vocês hoje. Para que vocês parem de enxergar somente aquilo que está na frente do seu nariz hoje. Para que vocês parem de pensar somente no terreno, no agora, no passageiro. Para que vocês possam perceber aquilo que está reservado na eternidade. Por último, Paulo ele vai dar um último contraste daqueles que vivem na perspectiva da eternidade para aqueles que vivem numa perspectiva terrena. E Paulo, então, concluindo esse capítulo, ele lembra a eles a necessidade de enxergar aquilo que deve ocupar os nossos corações e mentes. E Paulo vai falar no versículo 18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, é transitório, uma hora vai acabar. A gente precisa estar atento naquilo que nós não vemos. Paulo exorta os seus irmãos em Cristo para mudarem os óculos que eles estavam usando. Porque os óculos que eles estavam usando
não estavam permitindo eles enxergarem, olharem na perspectiva da eternidade. E por isso estavam sendo limitados. Eles estavam percebendo qual era, de fato, o objetivo de Paulo. Eles precisavam enxergar esse objetivo. E o objetivo de Paulo era fazer com que eles enxergassem essa eternidade com impactos no hoje. O objetivo de Paulo era fazer com que essa igreja de Corinto pudesse olhar não somente para o presente, mas que quando eles conseguissem olhar para o futuro, aquilo que os aguarda na eternidade, isso gerasse um impacto ativo nas suas vidas hoje. Enquanto eles estavam preocupados com o ministério meramente, com um sucesso meramente visível e terreno, Paulo vai evidenciar para eles que a autoridade dada por Cristo Jesus não garante para a gente ministérios com sucessos absolutos, onde a gente passasse, as pessoas iam estender um tapete vermelho, aplaudindo os nossos esforços. Paulo vai falar para eles, olha só, vocês estão preocupados com o presente. Vocês precisam começar a viver na perspectiva da eternidade. Naquilo que os seus olhos não conseguem enxergar, isso sim, vocês têm que manter os seus olhos fixos. E parece meio contraditório, né? Paulo falar, fiquem com os olhos fixos naquilo que vocês não conseguem ver. Mas Paulo está utilizando esse jogo de palavras para justamente mostrar para ele quanto é contrastante. Porque quando nós vivemos na perspectiva terrena, nós olhamos somente aquilo que os nossos olhos enxergam. Mas quando passamos a viver uma vida na perspectiva da eternidade, os nossos olhos são abertos para enxergar aquilo que nós não enxergávamos. Os nossos olhos começam a enxergar aquilo que não é visível para as outras pessoas. Porque estamos vendo, estamos vivendo na perspectiva da eternidade. E isso torna os versículos de 8 a 10 do capítulo 4 ainda mais aceitável e com ainda maior razão. Porque Paulo, nos versículos de 8 a 10, Paulo vai falar para os crentes de Corinto: de todos os lados, meus irmãos, nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Por quê? Porque estamos vivendo numa perspectiva da eternidade. As coisas podem nos pressionar, sim, mas elas não desanimam a gente, porque a gente vive na perspectiva da eternidade. Ficamos perplexos, sim, porque algumas coisas nos deixam impressionados por estarem acontecendo conosco. Mas em nenhum momento nós somos desprezados, desesperados. Nós não sofremos com isso. Por quê? Porque estamos vivendo na perspectiva da eternidade. Nós somos perseguidos? Somos, meus irmãos, nós somos perseguidos. Mas em nenhum momento nós nos sentimos abandonados, porque sabemos o que nos aguarda na eternidade. Vivemos então na perspectiva dessa eternidade que impacta o nosso presente e que faz com que essas perseguições não façam com que a gente se sinta abandonado. Nós somos abatidos? Somos, porque é doloroso. Talvez para Paulo aqui nesse momento, enquanto ele escreve, certamente abatidos com a surpresa de crentes com os quais ele conviveu pessoalmente, doutrinou, acompanhou, crentes falando mal do seu apostolado, da sua missão. Abatidos? Sim. Mas em nenhum momento nós seremos destruídos, porque estamos vivendo na perspectiva da eternidade. É muito maior do que aquilo que a gente pode querer para o tempo de hoje. Trazemos então, vivendo dessa maneira,
na perspectiva da eternidade, nós trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Viver esse ensinamento de Paulo aqui no versículo 10, só é possível, meus irmãos, se estivermos vivendo na perspectiva da eternidade. Porque se você não estiver vivendo na perspectiva da eternidade, trazer sobre o seu corpo a morte de Jesus, os sofrimentos dele, vai ser pesado. Vai ser cansativo demais e em alguns momentos você vai preferir abandonar para fazer outra coisa. Trazer os sofrimentos de Jesus sobre a sua vida vai ser pesado porque agora você começou a pensar de outra maneira. E já não é mais tão legal assim viver uma vida em que eu trago sobre mim a identificação com Cristo Jesus, sofrendo pelo Evangelho. Só é possível viver esse versículo se estivermos os olhos fixos na eternidade. Se estivermos de olho na eternidade. Meus irmãos, o que Paulo chama esses crentes a viverem em suas vidas, nesses últimos versículos do capítulo 4, é viver um impacto do futuro, hoje. Esses 3 versículos apontam contrastes entre perspectivas terrenas e eternas. E o objetivo de Paulo era fazer com que eles enxergassem a necessidade de viver numa perspectiva eterna. Não meramente presente, não meramente passageira, mas viver uma vida numa perspectiva eterna. Viver essa vida, meus irmãos, vai exigir de nós esforço, dedicação e uma leal obediência ao nosso Deus. Porque com muita facilidade nós vamos desejar fazer que nem os coríntios e querer alterar a palavra de Deus para fazer com que isso seja mais confortável para a gente. Com muita facilidade, nós caímos no erro de viver uma vida religiosa no presente, baseada simplesmente no hoje. Sem perspectiva, sem impacto futuro nenhum no hoje. Paulo está chamando esses crentes a viverem a eternidade hoje. Meus irmãos, viver a eternidade hoje impacta aqui com que eu e você vivamos uma vida de luta constante contra os nossos pecados. Porque sabemos que nós não somos perfeitos. Sabemos que somos pecadores. Mas a certeza dessa afirmação em nenhum momento gera comodismo ou conformismo com esse estado. Eu não vivo me justificando, eu sou pecador, Deus sabe que eu sou pecador, então por isso que aconteceu isso na minha vida. Não, eu vivo uma vida de batalha. Pequei, me arrependo, confesso diante de Deus. E assim como a Bíblia fala, abandono. Não fico negociando com o pecado, não fico agindo de maneira amigável com o meu pecado. Pelo contrário, eu faço guerra contra ele. Eu luto contra ele, para que Deus possa, por meio das dificuldades, sofrimentos, ataques diversos, ele possa formar em mim a imagem de Cristo Jesus. Essa imagem só será completa no dia em que estaremos face a face com o nosso Deus. Mas até lá, a nossa responsabilidade, assim como Pedro lembra muito bem na sua carta, vamos viver uma vida santa, porque o nosso Deus é santo. Essa é uma vida que está baseada na perspectiva da eternidade. Meus irmãos, se nós sentimos saudades de um tempo em que não teremos data de validade, a única coisa que promove isso na nossa vida, essa saudade desse tempo que ainda não experimentamos, é o fato de que a Bíblia nos dá a certeza de que isso é o projeto de Deus
para aqueles a quem Ele salvou. Se nós sentimos saudade de um tempo em que gozaremos face a face da presença de Deus, isso só é possível porque a palavra de Deus nos garante isso. Se nós sentimos saudade de um tempo em que os nossos olhos contemplarão aquilo que até então era invisível, isso só é possível porque a Bíblia nos ensinou isso. Somente por causa disso e por conta do sacrifício de Cristo Jesus, ser hoje a motivação do meu coração em servir a Deus. Só isso pode promover nas nossas vidas essa saudade de um tempo em que nós não experimentamos ainda. Só isso pode gerar em nós a saudade de um futuro. Mas, meus irmãos, se essa saudade desse tempo futuro não gerar em nós um profundo e sincero desejo de buscar por uma vida de santidade aqui, agora, hoje, a partir desse momento, meus irmãos, se essa saudade não gerar uma mudança prática nas nossas vidas hoje, não passou de um mero devaneio emocional. Um simples lapso de alguma coisa que incomodou a sua mente, de maneira moralmente falando, mas que nunca penetrou nos nossos corações. Deus nos salvou para que pudéssemos viver uma vida hoje, na perspectiva da eternidade, buscando uma vida de santidade, para a honra e glória do nome do nosso Deus. O meu desejo sincero nessa noite é que possamos sair daqui suplicando a Deus que Ele faça brotar nos nossos corações a genuína saudade da eternidade, para que possamos viver e direcionar as nossas vidas na perspectiva da eternidade. E assim, possamos fazer tal como Paulo direciona a Tito e a igreja de Creta. Vivamos no presente século, sensata e justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que possamos viver então, irmãos, de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando ansiosamente a bendita esperança que Cristo Jesus nos garantiu por meio da cruz. Amém? Que a gente possa viver então, de olho na eternidade, de maneira que impacte as nossas vidas hoje. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso tempo aqui. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor é esse Deus grandioso, poderoso, que salvou pecadores, que atraiu pecadores para si. E nós éramos esses pecadores, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nos deu a oportunidade, o privilégio de vivermos aquilo que já somos na eternidade. Hoje, o Senhor permitiu com que a gente pudesse buscar uma vida de santidade agora, Pai. Não somente na eternidade. Eu não posso me dar ao luxo de simplesmente querer buscar a santidade quando eu estiver na eternidade contigo, Deus. Eu preciso viver essa santidade agora, buscando ardentemente, lutando arduamente contra os meus pecados, contra os nossos pecados, Pai. Essa, Pai, deveria ser a bússola que deveria direcionar as nossas vidas. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor trabalhe nos corações de cada um aqui, Pai. Começando por mim, Pai, que o Senhor possa nos fazer enxergar a necessidade de vivermos olhando para a eternidade. E que esse olhar para a eternidade gere impactos no presente. Para que assim possamos viver uma vida para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite.
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por aquilo que ouvimos nessa noite. Deus, nos leva em segurança para as nossas casas, na tua santa paz. Nos dê uma boa semana e que possamos honrar e ser fiéis a ti durante toda a nossa vida. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a consolação e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vós, meus irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, tenham o seu tempo de oração silenciosa. Eu estarei à porta para cumprimentá-lo.